Renan Santos não esperava que a Globo exibisse aqueles vídeos durante a sabatina. Neste corte, você acompanha um dos momentos mais tensos da entrevista e a resposta que veio em seguida. Ver um vídeo agora, daqui a pouco a gente volta para poder comentar. Pode rodar, por favor. O que a gente tem que fazer, que é o que eu acho, é o restabelecimento enquanto poder de características profundamente masculinas na nossa sociedade. E mas aí você é machista, o c... Eu sou. Então me chama, eu sou. Porque tem que... certas coisas tem que dar o nome aos bois. Esse vídeo, candidato, é de 25 de abril do ano passado, num programa na internet que o senhor tinha, tá ali com alguns colegas. Carro Alfa. Queria que o senhor... Que é um carro Alfa Romeo, tá? Antes que vocês façam construções outras que... Eu queria pedir para o senhor esclarecer essa afirmação, porque eu, olhando, me dá a impressão de que o senhor passa um certo orgulho em ser machista. Não, inclusive, não sei se viram o vídeo inteiro? Vimos. O vídeo inteiro, uma das coisas que eu discuto, aquele é um influenciador digital masculinista, sobre a questão homem-mulher e sobre a questão, eu tenho uma opinião muito diferente da dele, de que ele defende, eu tenho que lembrar dessa entrevista, mas ele defende a ideia de que as leis, por exemplo, de direito de família são muito punitivas com relação aos homens. Eu falo, a maior parte dos casos do direito de família envolve homem que não paga pensão e homem que não está presente. A figura do homem presente, ela deixou de existir. E a provocação que eu faço ali, que é uma provocação válida, é a figura masculina, ela tem que retornar de maneira positiva na nossa sociedade. O que é isso? Vou dar um o que exemplo. isso significa? O que significa? A maior parte dos jovens que cometem crimes no Brasil não tem a figura masculina por perto. Eu quero até entrar em... Mas deixa eu te complementar. O estudo da GV de 2007 mostra que os meninos que vão parar na FEBEM e os meninos que cometem crime, em 80% dos casos, eles não têm a figura paterna. A ausência da figura masculina tem uma correlação mais forte do que o índice Gini, que é o índice de desigualdade para o cometimento de crime. O que eu quero dizer? A figura do bom pai, do bom avô, do bom homem de referência faz falta para, inclusive, para menino e para o menino, mas especialmente para o menino. E essa figura tem que ser construída. E aí entra um grave problema que está pegando a sociedade brasileira como um todo. Nós estamos vivendo uma sociedade de famílias desconstruídas, da figura masculina moída. Mas o senhor se coloca como um homem machista? Não, ali é uma provocação. Você tem que saber o momento da provocação. Não, o senhor disse, a gente acabou de mostrar. O senhor estava bastante à vontade ali. E no vídeo... Lógico que eu tô à vontade. E no vídeo todo, são raros os momentos em que o senhor, de fato, discorda Mas você desse... viu esse momento? Eu vi todos os momentos. Então, perfeito. Então, eu vi todos. Eu só queria, só para concluir, porque se conecta com o que o senhor estava dizendo. O senhor também disse, aqui é uma aspa sua, tá, candidato? A ausência de presença masculina é um dos maiores elementos constitutivos de um jovem que comete um crime. Ele não tem exemplo, ele não tem limite, ele não tem estruturação. A gente está falando de um país em que metade dos lares brasileiros chefiados por mulheres. E não significa que não haja a figura masculina nesses lares, tá? Isso é diferente de mãe solo. O senhor está culpando as mulheres pela criminalidade? Natuza, pelo amor de Deus. É isso? Não, eu queria entender. O maior culpado é o homem. E isso se relaciona com essa fala. Não, é porque quando não tem homem, o lar fica desestruturado e a mulher vai educar um criminoso. E por isso que as famílias que são biparentais, têm o pai e a mãe, elas são mais funcionais. A família monoparental brasileira, em que o homem não paga pensão e não está presente, ela vai gerar um menino problemático. A ausência da figura paterna, isso não só no Brasil. Tem estudos nos Estados Unidos da América, o Thomas Sowell fala muito disso. A ausência da figura masculina, ela tem um efeito gerador de garotos indisciplinados que vão ter um pior desempenho escolar e que vão cometer crimes que afetam a sociedade como um todo. Mas é porque passa a impressão, candidato, mas que a mulher não sabe... Deixa eu só concluir. Você não deixou concluir. Não, eu vou deixar o senhor concluir. É que isso passa a impressão de que o senhor não tem apreço pelo que as mulheres fazem na educação dos seus filhos. Por que eu estou te dizendo isso? Isso soa como só o homem, se não tiver homem, e eu não estou dizendo aqui que as famílias, os filhos não precisam de pais, todo mundo precisa, responsabilidade afetiva, responsabilidade financeira, tudo isso aqui é dado como o céu está azul hoje, tá? Só para não ter confusão disso. Então, o meu ponto é, quando o senhor diz isso, automaticamente passa-se a impressão de que os lares em que não existe a figura masculina são lares de filhos desestruturados. Isso não é verdade. Vamos lá. A maior parte dos casos de rapazes que cometem crimes vem de famílias em que o pai não está presente. Ponto. Isso é estatístico, isso é um dado. Esses rapazes também apresentam desempenho escolar inferior. Ponto. Famílias monoparentais têm renda menor. Ponto.
Isso é um dado da realidade. Se alguém acha que a minha impressão vai machucar ou não, aí paciência. Talvez eu não seja o melhor comunicador do mundo. Só que o que eu estou falando é uma verdade. E eu quero falar a verdade porque eu tenho que resolver problemas de verdade. Eu não quero passar a impressão A ou B quando eu falo isso. E a impressão maior é, existe um número gigantesco de homens que se relacionam com mulheres, a relação não dá certo, o homem não tem compromisso nem afetivo com a criança, especialmente com esse menino, e ele não tem compromisso, inclusive, de pagamento de pensão. A minha discussão nesse podcast foi sobre isso. A minha discussão desse tema. O que é o machismo? Isso é uma provocação. O que é o machismo? Vamos restabelecer a boa autoridade masculina ali. Eu sei que você pode balançar a cabeça com provocação. Só que, para mim... Eu estou ouvindo o senhor. A questão central aqui é o seguinte... Eu quero fazer uma pergunta na sequência, só isso. Não, tudo bem. Eu estou esperando o senhor terminar. Então, tá, ótimo. A questão central é, se você não restabelece este tipo de postura próxima, se não do pai, de uma autoridade masculina que esteja próximo do rapaz, estabelecendo limites e exemplo, que sirva de espelho, a tendência desse rapaz não é apenas o cometimento de crime, mas é de ter uma vida mais disfuncional e reproduzir ele, naquela sociedade a qual ele faz parte, comportamentos que são deletérios para ele, para outras moças, que nessa sociedade acabam se perpetuando, desculpa, deixa eu terminar, em um contexto de empobrecimento. As famílias a tendência de ter famílias monoparentais em grupos sociais mais humildes é maior. Eu fiquei muito... O senhor usou a palavra exemplo, era isso que eu ia perguntar. O senhor acha que exemplo que isso aqui dá? Honestamente, eu não estou preocupado com isso. Mas o senhor é um líder de um grupo político, Sim, tem seguidores. Só que as pessoas Quando o senhor diz eu sou machista, tem que dar nome aos bois. Deixando muito claro, as pessoas entenderam a minha mensagem. O que elas entenderam com essa mensagem? Entenderam a mensagem que eu falo sempre disso, esse tema que inclusive a Natuza citou. A figura masculina presente, o bom pai, o bom tio, o homem presente, o bom avô, isso tem que ser restabelecido e não combatido. E existe um combate, inclusive na internet que acontece sobre isso, discussões bizantinas, em geral entre pessoas de classe média, envolvendo mulheres e homens, movimento Red Pill versus movimento feminista, que são inúteis num contexto em que a maior parte da população mais pobre não tem a figura do pai presente. Em vez de a gente discutir como restabelecer a boa autoridade masculina, Candidato, o bom exemplo masculino... Quando o senhor diz que o senhor é machista, o recado que passa é que é um discurso violento contra mulheres. Bom, então tente achar eu falando alguma coisa de discurso violento contra mulheres nesse contexto aí. O senhor disse, sou machista. Tem que dar nome aos bois. Olha só, se você entendeu a provocação, então paciência. Se eu passei essa mensagem para você, lamento. O que eu estou tratando o tempo todo, inclusive nessa entrevista, é isso. O senhor acha que as mulheres entenderam que ser machista é um afago? Eu não sei, Sadia. Não sei. Eu não sei o que elas vão entender. Agora, a mensagem que eu quero tratar e o que eu trato como programa não é isso. Eu não vou ficar pegado aqui se eu machuquei ou passei a impressão A, B ou C. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer o marketing de mim mesmo. Agora, a ideia que eu estou defendendo aqui está certa. E é isso que importa. Candidato, em agosto de 2021, uma jovem de 21 anos registrou um boletim de ocorrência contra o senhor por estupro. O senhor foi absolvido por insuficiência de provas. Ainda assim, como o senhor é candidato a presidente da República, eu queria entender o que aconteceu naquela noite. Eu saí com ela, a gente tinha um namoro, a gente tinha um relacionamento. O relacionamento termina, a gente estava naquele rescaldo, era o período da pandemia, ela estava muito estressada. E foi isso, a gente ficou à noite, não teve relações sexuais. Ela retorna para casa dela, os parentes dela não gostavam de mim, ela saiu escondida, porque era o período da pandemia e havia todas essas restrições para sair. Ela não sabia como explicar, a família convence ela a me dar um corretivo, e aí ela faz uma falsa acusação contra mim. No mesmo dia, eu tenho todas as provas disso, ela liga para mim, da delegacia, Renan, o que eu estou fazendo? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não atendo o telefone, que era de madrugada, e aí depois eu converso com ela no dia seguinte, ela vai para a casa da mãe dela em outro estado, nesse outro estado eu converso com ela, ela retorna para São Paulo, e aí retornando para São Paulo ela retira o boletim de ocorrência. Mesmo assim, o Ministério Público entra com a investigação, que isso é muito importante, quer checar o que aconteceu, e com ela faz dizendo, o Renan não fez nada, eu errei, eu menti, a mãe dela, por favor, não punam minha filha, ela mentiu sobre o Renan. O Ministério Público leva a julgamento e o juiz, na audiência, o Ministério Público pede a minha absolvição, ela pede a minha absolvição e eu sou absolvido. Candidato, tem um vídeo que viralizou em 2021, acho que foi gravado em 20, que o senhor aparece sorrindo ali, falando para um grupo de apoiadores, de amigos, dizendo que vocês queriam entrar num bar, num estabelecimento, se vocês não entrassem nesse estabelecimento, vocês iam estuprar uma moça ali, uma colega de vocês. Queria perguntar para o senhor, eu vi esse vídeo, a gente viu várias vezes, eu
pensando em trazer essa pergunta aqui, o senhor acha que dá para brincar com o estupro? Não. Então, por que o senhor... Não, esse vídeo não é de 2020, esse vídeo é de 2017. Que viralizou em 21, né? Então, Não é que viralizou uma pessoa... É o seguinte, a gente estava numa festa e a gente estava simulando que eu era um rei, era uma brincadeira, que ela estava participando. Mas então o senhor acha que dá para brincar com o estupro? Foi o que eu perguntei. Sadia, você tem que deixar eu terminar. Você pediu um contexto, então deixa eu te dar o contexto. Antes de você ficar assim, adianta aí, vou contar a história e depois você pode me retrucar numa boa. Essa história foi uma piada que eu fiz no contexto com ela presente, com amigos presentes, devia ter umas 20, 30 pessoas, e que a gente ficava imitando. Foi uma piada muito ruim num ambiente privado que alguém filmou, e aí, tirando de contexto, parece que eu tô fazendo aquele comentário ou como uma piada, ou como um statement, ou como uma declaração. Não, era uma piada muito ruim que eu me arrependo. Isso eu me arrependo. Aquilo lá daquele podcast eu não me arrependo porque é um comentário dentro de um contexto que a gente estava falando dessa relação homem-mulher. Agora, daquilo ali, me arrependo. E me arrependo muito pela minha amiga Bárbara, que ela todas as vezes é usada como um porrete pra ficar dando porrada em mim. É minha amiga, me defendeu todas as vezes. Esse tema foi alvo de denúncias da Damares Alves, do Nicolas Ferreira, que falaram que eu estava incitando estupro. Todas as vezes essa minha amiga Bárbara teve que ir lá me defender. E me defendeu todas as vezes muito bem. E a defesa que ela fez, toda vez... Ninguém se preocupa se estão enchendo o saco dela, se estão expondo ela. Mas vocês que expuseram ela, candidato. Não, eu não expusei, não. Vocês... Não, eu não gravei esse vídeo. Vocês... Eu não gravei esse vídeo. Alguém gravou. Mas pelo fato de falar. Mas só uma coisa. Pelo fato de falar. Só o fato de falar. Ruim. Eu me arrependo da piada.